tratar de um assunto importante com ela, porque de repente não deixa de ser, de uma certa maneira, um desdobramento, infelizmente, da morte do Cristiano Araújo. Não é? Amanhã faz um mês, inclusive, desse acidente fatal em que ele e a Erlana perderam a vida, vocês sabem. E também está fazendo um mês que essa história de um suposto filho que ele teria tido veio à tona, inclusive a mãe do menino esteve aqui, não é? Ele mesmo esteve depois aqui sem estar ligado a esse assunto, mas ele depois esteve mostrando o trabalho artístico, a dupla que ele forma, musical, e aí as pessoas acharam muita semelhança na voz, no físico, mas isso é questão de um exame de DNA que possa comprovar ou não a paternidade do cantor ou não, e também não é o momento de se partir para esse tipo de coisa, porque toda a família ainda está muito abalada, um abalo que não passa nunca na vida, mas que se vai aprendendo a conviver com essa dor, e eles ainda não atingiram e vai demorar muito para se conseguir conviver com tudo isso, atingir esse estágio. Mas essa história do suposto filho, além de ter sido um abalo para a família do próprio Cristiano Araújo, não deixou de ser um abalo também para a família do marido da Sara, porque ele foi o garoto registrado, criado como se fosse filho mesmo, do filho da Noélia que está aqui com a gente. Hoje o que acontece? Ela não sabe mais se ela é avó do menino ou não. E se ela não for? Né? Como é que fica? Esse laço de afeto de avó e neto, que isso não tem DNA que vai poder destruir, não é mesmo que ele seja filho do Cristiano Araújo? Não se sabe. Então, abriu uma porta para um drama de um lado de lá, a cabeça do menino, né, teve que rearranjar as peças tudo aqui dentro, porque ele foi criado numa realidade que de repente pode não ser a da vida dele, e a Noélia está aqui com a gente, com esse coração de avó duplamente destruído, porque assim, o filho dela morreu sem saber se, né, nem podia passar pela cabeça dele que talvez ele não fosse o pai do garoto, e ela agora querendo saber se ela é a avó ou não, embora acredite que de coração vai ser sempre. Mas tem uma outra coisa, parece que a Sara, isso talvez a Sara também possa dizer pra gente, separou o garoto dela, o neto da avó, até que se prove se ele é mesmo filho ou não, como se isso fosse mudar a realidade do afeto. E é aí que a coisa tá pegando muito, né? E a Noélia vai falar aqui pra gente. Já te falei boa tarde, né, Noélia? Estou falando de novo. Eu defini direito, é bem isso mesmo que está acontecendo, né? Isso mesmo. Como é que você recebeu essa bomba na sua cabeça? Como é que foi? Muito difícil. Inclusive, eu nunca esperava e ninguém me avisou. Tá. Eu acho que é muito importante quando a gente confia em Deus, que Ele prepara tudo. Eu sou cristã e creio muito. E eu mesma que entrei no Face, como eu tenho ela, eu fui a primeira pessoa da minha casa que vi. Aquele vídeo que ela colocou quando eu vi o vídeo, dia da morte do Cristiano. Eu até abri, assim, quis ver o vídeo pelo carinho que eu tenho por ela, pelo carinho que eu sempre me identifiquei muito. A gente tem um relacionamento legal, sempre teve, inclusive eu tenho outras noras, elas até filmavam na época que eu sempre dizia, a Sara é a pessoa, então a gente tinha muito... Era a sua nora preferida. Assim. E eu ali fui ver, né, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei transtornada, foi muito difícil, me veio uma cena assim, eu não consegui entender. Certo. E foi bem no aniversário do meu filho caçula, ele também do quarto já ouviu e veio. E foi assim, tipo uma bomba que explodiu dentro da minha casa. De todos os eu falei, deve ser brincadeira, que a Sara às vezes ela é muito brincalhona, ela é meio assim complicadinha. Eu falei, meu Deus. Então a primeira atitude minha foi ligar. Que até no dia eu assisti o programa e ela disse que pediu para a mãe me ligar e avisar, mas isso não é verdade, ninguém me ligou. Eu que tomei a liberdade de ligar para a casa da mãe dela, que é a mãe que cria o meu neto. Certo. E então, quando eu liguei, que ela atendeu, eu procurei para ela, o que significa isso aqui? Pelo amor de Deus, me dê uma explicação. E ela disse, então, eu não sei, de um tempo para cá, foi a resposta que ela me deu, de um tempo para cá, a Sara começou a falar isso. Mas se ela tem dúvida, dona Noélia, vamos deixar ela esclarecer. Mas eu nem conseguia ouvir, eu falava assim uma coisa, porque isso diz respeito à vida do seu filho, do meu que nem filho, tá mais aqui, né? E outra, ele foi, isso aconteceu, ele tinha 17 anos, mas meu filho já trabalhava, ele tinha sempre teve muita responsabilidade.
E pelo fato dele ser, né, dizer ser pai tão novo, a gente deu muito apoio, participamos de tudo o tempo inteiro. E ele tinha muito orgulho desse filho. Tudo ele identificava. E como ele nunca soube que havia um ponto de nunca houve, interrogação. nem ele, nunca teve interrogação, nem ele. Para ele era... Nem a mim, nem a ninguém. Nada. Inclusive, no momento, eu fiquei tão assim, eu pedi para a mãe dela, me dá o número do telefone da Sara para eu falar com ela, ela não me passou o número. Talvez ela não passou porque viu que eu estava muito nervosa na hora e tal. Mas eu liguei para o irmão da Sara, quando eu procurei até o pai do outro da dupla, né? Que eles são uma dupla, então o irmão dela, que é o pai do outro, que canta com ele, e ele falou para mim o seguinte: Dona Noélia, eu estou tão surpreso quanto a senhora. Para todo mundo. Eu liguei para a irmã a mesma coisa, porque a gente tem um relacionamento bom, eu frequento a casa deles, mesmo. Eles frequentam em casa, então assim, inclusive na época que meu filho, ela ficou grávida, ela teve, que é que eu ouvi ela dizer no programa que ela até referiu a namoradinho, agora já parece que ela casou, mas eles nunca tiveram casados e nem moraram na mesma casa. Quem? O seu filho? O meu filho não casaram. Eles não casaram? Ela já casou, ela já foi casada, não com o meu filho, que inclusive na época que o meu filho faleceu, ela já era casada com outra pessoa. Eles tiveram, durante a gravidez, essa situação. Depois eles ficaram juntos, mas como namoro, eles não tinham estrutura nenhum dos dois para se assumir, pela idade. Então a família dela apoiou muito, a gente também apoiou e eles ficaram nessa aí. Depois acabou não dando certo, ela casou. Tá. E até ele tinha dificuldade. Mas seu filho registrou. Meu filho registrou. Quando antes de sair do hospital, é o pai. Ele foi, eu até trouxe foto dele dentro da maternidade com a criança. Existe uma impulsividade em tudo, né? Olha só. Uma imaturidade. Maturidade, tudo foi muito precoce. Aí o que acontece? Eu moro aqui em São Paulo, muitos anos aqui, e por conta dessa situação até, o meu filho ia visitar. E quando ele foi visitar depois que ela casou, esse marido dela começou a criar problemas a respeito da visita dele para ver o filho. E isso começou a gerar um transtorno, um aborrecimento, e por conta disso eu decidi. E conversei muito com ele para ele ir morar em outra cidade, em outro estado, até que ele foi para Sergipe, Aracaju, que lá eu tenho familiares que a minha família é muito unida, apoiam muito. Quanto tempo faz que ele morreu? Vai fazer 10 anos, dia 17 de novembro. O que aconteceu? Desculpa botar o dedo na ferida. É terrível, é muito. Por isso que eu hoje consigo avaliar a dor que é a família do esse cantor. Esse é o seu filho. Esse é o meu seria filho. O pai do garoto, que agora se faz também possibilidade de ser filho. Então, também, né? Mas, então, fica confuso. E esse meu filho, ele foi embora até por conta dessa situação. E lá, né? A gente não, até inclusive ela, quando esteve no óbito, quando aconteceu o óbito, eu comprei passagem de lá para ela ir com o menino. Eu falei, ele é bem jovem, mesmo que ele não participe, mas um dia ele vai saber que eu respeitei esse momento e levei. E ela foi com o menino, mas ela já estava separada do casamento. Entendi. E ela foi para lá, ela teve lá naquele momento com a gente, tudo muito tranquilo. E ele conhecia, hoje ele talvez não lembre mais, porque foi muito tempo que já aconteceu, ele era muito pequenininho. Mas ele tinha muito apego a ele, assim, e tudo. E ela ficou por lá, mas isso nunca passou pela cabeça de ninguém. Porque esse meu filho faleceu 5 meses depois que esteve em Aracaju. Ainda quando ela foi na ocasião do óbito, no enterro, ela ainda falou para mim assim, eu acho que eu tenho culpa até dessa morte, porque se não fosse por mim, ele não teria vindo embora para cá. Eu falei para ela, isso não acontece. Um acidente de carro. Certo. Um caminhão pegou o carro dele e ele teve óbito no momento. Então, ela chegou a relatar isso para mim. Eu falei, não se culpe por isso, porque as coisas elas acontecem. Deus, ele é que dá a vida, ele recolhe quando acha que deve, e eu não quero me apegar a isso. Mas ela ainda fez essa colocação para mim. E até ali a gente nunca imaginava, e foi muito triste a gente deixar mudar todo mundo, foi embora. Porque ele disse, mãe, se vocês não vierem, eu não fico, porque eu não aguento ficar longe do meu filho. Mãe, é muito difícil eu separar do meu filho, me dói muito. Ele estava até pensando o dia que eu cheguei na casa deles, pela última vez, inclusive, ele foi o primeiro, assim, o presente que ele deu, a primeira bicicleta dele, do filho, ele comprou e levou. Aí ele deu e ele saiu chorando, ele acenava assim, segurando na cabeça e dizia, mãe, por que tem que ser assim? Porque ele foi realmente embora daqui por conta dessa situação, que eu já estava assustada que pudesse acontecer alguma coisa. Preferi tirar ele para lá. Então, né, mas foi isso que aconteceu. E ela esteve lá, né, ela foi e lá ela ficou por lá um pouco. Se eu tivesse alguma dúvida de que
pudesse ele não ser filho do meu filho, eu teria exigido nesse momento, porque houve benefícios concedidos que o meu filho, que ele trabalhava numa empresa e tudo, e foi direcionado tudo a ele. Ele recebe uma tudo pensão para o meu neto. A senhora quer fazer o exame? É o que eu quero, só quero isso. Porque dói muito eu saber, se o meu filho fosse vivo, ele estaria fazendo, correndo atrás. Mas, infelizmente, eu não tenho o meu filho. A minha maior preocupação é o menino mesmo. E eu olho, eu olho, até um mês atrás, era o meu neto. Eu olhava e via. Neto, mesmo se não for, eu acho que é meu neto. De amor, não tem jeito. Eu já falei com ele pelo Face um dia, eu falei para ele, nunca nada vai tirar. Mas assim, eu olhava... Agora você olha de um jeito diferente? Não olho diferente, não. Eu não consigo ver coisa diferente, não consigo. Eu não consigo olhar para ele e ver diferente, inclusive eu não consigo ver na Sara essa crueldade. Eu acho a mesma coisa se você adota uma criança e vem a mãe verdadeira e quer te levar embora. Eu achei uma crueldade da parte dela, porque nós temos um espaço que ela poderia ter me procurado e falado, dona Noélia, eu tenho essa dúvida, ou mesmo eu acho que eu não estaria sofrendo tanto. Quando seu filho se foi, é isso? Quando ele se foi, não, eu digo agora para ela fazer... antes dela fazer a revelação. Então, em família, eu acho, né? Família, uma coisa mais em família, ela ter ido quietinho, me procurar, né? e dizer, dona Olha, eu tenho essa dúvida. Até sem o menino saber, eu não acho. Não precisava mexer com a cabecinha dele, porque eu sei que não é fácil, é tudo muito difícil. Porque eu estive ainda, eu não consigo, até agora, eu estou muito mal com isso. Imagina. Porque essa situação a vida inteira, na quarta-feira saiu essa notícia. Eu estive lá no domingo, levei os outros netos para ficarem, para passar a tarde lá juntos e tudo. Ninguém disse nada. A mãe dela é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, porque ele é criado, criado por essa avó e o vô. São duas pessoas maravilhosas, não que a Sara não seja, também. Certo. Mas eles educam. Mas assim, durante todo o tempo dele pequeno, eu ia ver e tudo, mas ela nunca me deu esse direito de estar um final de semana com ele. Mas eu achava que é porque ela é muito apegada, porque nem a própria Sara fica com ele em casa. Então ela que criou. E eu aceitava até essa condição de ir lá ver naquele pouquinho, quando dava, para não gerar problema. Eu falei, eu sei que ele está muito bem criado, isso para mim me trazia uma tranquilidade. E assim foi que aconteceu. Só que agora, depois de uma situação como essa, você começa a juntar muitas coisas. Durante a gestação, ela enjoava, meu filho ia ver, ela dizia, ele chegava, mãe, como pode uma pessoa estar grávida e não quer me enxergar? Fala comigo, mas não quer me ver porque diz que é da gravidez. Essa coisa aí. Mas às vezes isso acontece mesmo. Não, sabia? eu já vi casos. De não querer tem gravidez, de não querer ver a pessoa, do marido, do cheiro. Incrível. Não, isso é uma coisa que e ele, novinho e homem, né? Sim. E eu falava para ele, filho, isso às vezes acontece. De repente, seja normal, fica calmo, tenha paciência. Mas hoje você tem um outro olhar. Hoje eu olho e começo a juntar tudo isso depois de uma situação como essa, e aí acabou gerando, e eu tentei, pela mãe, pelo irmão, pela cunhada, pela irmã, pedindo para que ela entrasse em contato comigo para aliviar. Você não conseguiu falar com a Sara? Não falei com ela até aqui. Ela que você quer falar? Não consegui até hoje. Mas você quer falar com ela? Quero muito. Eu gosto muito dela e quero conversar, não tenho mágoa, não desejo nada de mal para ela. Eu não consegui entender, até porque essa postura que ela tomou e essa condição que ela própria se colocou, eu não consigo entender, porque não identifica com a pessoa que eu conheci, que conviveu com o meu filho, e da maneira ela sabe a dor que eu tenho e vejo que ele falava. Ele dizia assim, às vezes ele era muito brincalhão, eu falava, 17 anos tem um filho, tem que pensar em estudar. Ele dizia, mãe, um filho não acontece a qualquer momento. E estudar a qualquer idade, até que seja por uma realização pessoal. O filho veio em primeiro lugar. Tudo, o filho dele, era tudo na vida dele. Então isso é que está me trazendo muito sofrimento de saber que agora é filho dele ou não. Simone, sua opinião, eu sei que você ficou chocada na hora que você ouviu essa história. Na verdade, a minha maior preocupação é sempre a criança. Eu tenho 4 e eu sei que a cabeça de uma criança é um problema, esse negócio de família, é muito, muito complicado. Eu acho que foi uma impulsividade dela, né, uma imaturidade, talvez, emocional, uma coisa que ela deveria ter chamado você como vó, a mãe, fala, gente, eu tenho essa dúvida, isso está me corroendo, porque às vezes quando você tem uma dúvida, você também não consegue dormir. Eu entendo também um pouco o lado dela, não o que ela fez, mas entendo também um pouco o lado dela, por ela estar desesperada com esse medo.
Mas eu acho que isso deveria ter sido feito de uma outra maneira. Eu sinto, eu imagino a sua dor como vó, porque eu sei que vó é uma segunda mãe, eu vejo minha mãe com meus filhos, Nossa, a mãe do Patrick. Uma coisa muito, muito doída, porque é seu neto, agora fica essa coisa, meu Deus, e agora? E se não for, né? Então, a minha maior preocupação mesmo é com a cabecinha desse.